4, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós queremos falar sobre satisfação em meio à crise. Sabemos que o mundo está vivendo uma crise, a crise dessa pandemia, a crise desse coronavírus, que tem feito as nações pararem, que tem feito os grandes governos se encurvarem diante dele, porque ele parece mais forte do que as economias do mundo. Mas eu vim aqui já para dizer, não sou profeta do caos, mas quero lhe dizer, querido, que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Paulo aqui em Filipenses, é interessante as circunstâncias que Paulo escreve essa carta. Primeiro, Paulo está na sua primeira prisão romana. Isso ele escreveu por volta do ano 61 depois de Cristo. Ele escreve na sua primeira prisão romana. Ele escreve a carta aos Filipenses. E nessa carta, entre as várias epístolas e cartas de Paulo, essa é a mais bela. Por que eu digo que essa é a mais bela? Porque nós vemos aqui Paulo cheio de ternura, Paulo mostrando seu calor humano como apóstolo, como pessoa. Vemos a afeição do apóstolo Paulo quanto aos irmãos de Filipe. E também nós vemos aqui essa carta cheia da humanidade de Paulo. Por isso ele diz assim no versículo 1: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor. Paulo está dizendo: eu estou tão feliz com a vossa firmeza no Senhor, que eu regozijo no Senhor. Então Paulo nessa carta, ele fala a respeito da alegria. Por isso, por várias vezes ele vai dizer para os irmãos: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Várias vezes o prisioneiro Paulo, ele fala para que os irmãos se alegrem, para que os irmãos se regozijem no Senhor. É incrível, né? Um preso falando para os livres se regozijarem. É alguém que estava em crise, mas ele se sentia o tempo todo em Cristo. E é isso que nós precisamos entender, que a crise jamais pode nos separar de Cristo. Os momentos difíceis da vida jamais podem tirar a nossa visão, o nosso olhar da cruz de Cristo. Por isso Paulo está a dizer: regozijai-vos no Senhor. Nesta carta, Paulo, ele mostra para nós que o tema central desta carta é a alegria em meio ao sofrimento, uma alegria triunfante. Embora prisioneiro, Paulo estava feliz, e dessa forma ele invoca que os irmãos de Filipe também se alegrassem, também vivessem momentos de felicidade diante da presença de Deus. Veja aqui o versículo 10, o que é que ele diz? No versículo 10, Paulo se alegra porque os irmãos se lembraram dele. É interessante, ele está preso e os irmãos da igreja de Filipos fazem uma contribuição e mandam essa contribuição para Paulo. Quem leva a contribuição, segundo o versículo 18, é Epafrodito. Ele diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Então Paulo, ele está a se alegrar porque os irmãos se lembraram dele. Eu quero já começar aqui dizendo que é muito bom quando nós nos lembramos dos nossos irmãos que estão em necessidade. Eu quero louvar a Deus pelos pastores que Deus tem levantado no nosso país, que tem se lembrado dos mais frágeis, daqueles que estão mais fragilizados com essa pandemia e com essa situação de estado de emergência no nosso país. Então Paulo disse assim no versículo 10: ora, muito me regozijei no Senhor
por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. E aí ele vai dizer, pois vocês já tinham se lembrado de mim, mas vocês não tinham oportunidade de mandar a oferta para mim. Amado, você que está vendo essa live, deixa eu fazer uma pergunta. Já ligou para o seu pastor? Já mandou uma mensagem perguntando como o seu pastor está? Porque, amado, se eu receber uma mensagem de um fiel querendo saber isso, pode ter certeza que eu vou me alegrar. E Paulo está dizendo, eu me alegrei, eu regozijei no Senhor porque vocês se lembraram de mim. No mesmo versículo ele agradece pelas ofertas que ele havia recebido dos irmãos. Então os irmãos de Filipe juntaram uma oferta e mandaram para o apóstolo Paulo. E Paulo agradece pela oferta que ele havia recebido. E ele fala sobre a sua satisfação e alegria. E é interessante que no versículo 11, depois que Paulo agradece de forma alegre, de forma exuberante, ele agora vai dizer assim no versículo 11, não digo isto como por necessidade, ou não digo isso por causa da minha pobreza. É aqui que Paulo vai deixar claro que a sua alegria não dependia das coisas. E aí voltamos ao tema da nossa prédica nessa noite, satisfação em meio à crise, satisfação em meio a essa pandemia. Então, aqui nesse texto, no verso 11, Paulo vai dizer assim, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Paulo está dizendo, eu sou preso, eu estou sendo perseguido, sou um prisioneiro de Cristo e prisioneiro da fé, mas em todas as maneiras eu aprendi a viver contente. Por isso ele está dizendo, não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. A minha questão é, o que é que nós precisamos aprender com essa crise? O que é que nós precisamos aprender com essa pandemia? Precisamos aprender que, independentemente das circunstâncias, a nossa alegria não consiste no pão que temos, mas no Pai que temos. Porque, amado, a nossa alegria não está no pão que temos, mas está no Pai que nós temos, que em meio ao sofrimento, que em meio às aflições, que em meio às necessidades, o tempo todo Ele está cuidando de nós. Então a nossa alegria não consiste no pão que temos, mas no Pai que nós temos. Paulo está dizendo, olha, já aprendi a contentar-me com o que tenho. É incrível isso. É isso que as pessoas até hoje não aprenderam. Amado, eu estava assistindo o jornal agora, estava a falar sobre o último modelo da Apple que vai ser lançado. Por isso na China a Apple baixou o preço dos iPhones, porque ela já pretende lançar um novo modelo. E é assim que o mundo faz. A tecnologia, ela trabalha na nossa insatisfação. Sempre quer colocar alguma coisa para nos deixar insatisfeitos. E é interessante que a maioria das pessoas que hoje vivem insatisfeitas são pessoas que estão insatisfeitas pelas coisas que não têm. Por isso, todo insatisfeito é ingrato. Todo insatisfeito não consegue ver razões na sua vida para ser grato a Deus. Por isso eu quero lhe dizer nessa noite, não importa como você esteja vivendo hoje, mas aprenda uma coisa, que em meio às aflições, em meio às escassez, em meio às dificuldades que nós enfrentamos na vida, precisamos aprender a buscar alegria, satisfação, interesse, confiança em Deus Todo-Poderoso. Por isso Paulo vai dizer, a minha alegria, apesar de eu estar feliz pelas coisas que eu recebi da vossa parte, ainda assim eu quero dizer para vocês que já aprendi a viver, não só viver, mas viver contente. Porque, amado, os presos que estão na cadeia hoje, eles já aprenderam a viver dentro da cela e a conviver com o sistema carcerário. Mas tem uma coisa, muitos deles estão lá, mas não estão felizes. Agora Paulo está preso e está dizendo, olha, eu estou feliz, independentemente de estar fisicamente preso, a minha alma está livre e o evangelho não está preso porque eu estou preso. Essa é outra coisa.
versículo 12, Paulo vai dar o checkmate, ele vai dizer assim: sem estar abatido e sem também terem abundância, e em toda maneira e em todas estas coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. E aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você está me ouvindo, por favor, pode colocar aí no comentário que você consegue me ouvir com exatidão, para eu perceber que não estou jogando palavras ao vento. Então Paulo está dizendo que eu sei estar abatido. É interessante aqui que essa palavra que o apóstolo usa, aprendi a viver. O que é viver aqui que Paulo está dizendo? Aprendi a ser, aprendi a estar e aprendi também o que? A existir. Paulo está dizendo, quando ele diz aprendi a viver, ele está dizendo aprendi a ser, aprendi a estar e aprendi a existir. Quer dizer, a nossa existência não depende do bom carro que tivermos, da boa casa que tivermos. A nossa existência não depende do prato de comida que está na nossa mesa. Simplesmente ele está dizendo, independentemente se seja um bom bife ou um fusco com peixe seco, eu sou o mesmo Paulo, porque eu aprendi a viver, aprendi a ser, aprendi a estar e aprendi a existir, independentemente das coisas que eu venha a possuir. E agora ele está dizendo, eu sei. O que é esse sei que quer dizer, Paulo? Ele está dizendo, eu estou consciente, eu estou pronto para qualquer momento da minha vida. Então, Paulo está a falar sobre, quando ele fala aprendi a viver contente, ele está nesse contente, quer dizer satisfeito ou realizado. Agora deixa eu questionar aqui para você. Você que me assiste nessa noite, você está realizado com o telefone que você tem? Esse estar satisfeito não tem nada a ver com ser conformado. Uma coisa é você ser conformado e viver a vida no deixa dar. A outra coisa é você dizer assim, não, independentemente das circunstâncias, eu quero continuar a depender do Deus Todo-Poderoso. E a minha alegria está diante da presença de Deus, e por conta disso, eu não me abato por conta das circunstâncias. Por isso ele está dizendo, eu sei viver em meio a essas circunstâncias. Por isso Paulo nos fala sobre a sua satisfação, tanto na fartura como na necessidade. É interessante que na vida de Paulo, Paulo aprendeu a viver na fartura. E a maioria de nós não sabemos viver quando se tem demais. Algumas pessoas, quando têm fartura, o que acontece com elas? Se tornam arrogantes, prepotentes, soberbas, pisam em cima dos pequeninos e se tornam ambiciosos, retêm o pão e o pão acaba apodrecendo. Tem gente que prefere que o pão apodreça na despensa e não reparte com o próximo, do que repartir, porque a prosperidade simplesmente gerou o quê? Soberba. Por isso você vai encontrar poucas pessoas que têm, que são humildes, porque muito você vê a soberba dos ricos. Por isso o Salomão vai dizer assim, ó, não me dê pouco, muito, para que na abundância de riquezas eu venha dizer não a Deus, mas também não me dê pobreza, para que na pobreza eu venha murmurar contra ti. Mantém-me da minha porção acostumada. O que é que ele quer dizer para nós? Que nós precisamos ter as coisas com equilíbrio, porque a saúde está no equilíbrio. E Paulo está dizendo, eu tenho equilíbrio. Tem gente que não sabe ser, basta mudar a vida, porque basta melhorar a vida, porque quem muda a nossa vida é Cristo. Não é o carro que muda a tua vida, não é a casa que muda a tua vida, não é o aumento de salário que muda a tua vida. A única coisa que muda a vida de alguém é quando Cristo entra em nós. Agora, quando você consegue um carro melhor, uma casa boa, um aumento de salário, quando as coisas na tua vida, os negócios começam a fluir, não é que a tua vida mudou, não. Eu quero dizer que a tua vida simplesmente melhorou. Porque as coisas não vêm para mudar a nossa vida, as coisas vêm para melhorar a nossa vida. E Paulo está dizendo, quando eu tenho, eu sou Paulo. Quando eu não tenho, eu continuo sendo o mesmo Paulo. Livre, eu sou o apóstolo Paulo. Preso, continuo sendo o mesmo Paulo, porque eu já
já aprendi a conviver com aquilo que tenho. Então, como eu ia dizendo, que o pior momento, às vezes, da nossa vida, muitos não sabem conviver com o que têm. No nosso país, já houve época de prosperidade, que as pessoas brincaram com dólar, iam comprar bolacha com uma nota de $50 e chega lá, paga a bolacha e fala para ficar com troco. No tempo de fartura, quantas brincadeiras, quantas vezes nós esbanjamos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Muitas pessoas, como eu disse, no meio da fartura se tornam arrogantes, se tornam mal educadas, se tornam soberbas e se tornam ambiciosas, sem querer partir o muito que tenham com aquele que tem necessidade. Esses dias que nós estamos trabalhando no projeto O Pai é Nosso e o Pão é Nosso, amado, boa parte das pessoas, se não a maioria das pessoas que estão nos ajudando, sobretudo aqui na província, são pessoas que quase também não têm. Estão tirando do pouco que têm para ajudar quem não tem nada. É aí que está o espírito do projeto. Quem tem dá e quem não tem recebe. E aqueles que você espera que vão fazer alguma coisa, simplesmente se omitem e veem o filme a correr de longe. Paulo está dizendo para os irmãos: eu me alegro porque vocês se lembraram de mim nas minhas prisões, nas minhas necessidades, mas entendam que o que nos satisfaz é Cristo. Nós estamos levando pão para as pessoas, mas o Pai é necessário, o Pai é indispensável, o Pai é fundamental para as famílias angolanas, porque tudo que nós precisamos na nossa casa é a presença do Pai. Como diz o pastor Sadraque, que o Pai traz pão, mas o pão não traz Pai. É essa a questão. Se nós recebemos o Pai, se o Pai estiver em nós e nós nele, pediremos tudo o que quisermos segundo a sua vontade e nos será feito. O momento que mais muitas pessoas desgraçam a sua vida, qual é o momento? É o momento quando estão em cima. Por isso Paulo disse: olha, fiquem descansados que a minha prosperidade não vai mudar a minha visão a respeito do Evangelho e a respeito da fé. Então Paulo, ele está dizendo também: aprendi a viver em necessidade. Às vezes, quando chegam as privações, lutas e dificuldades, acabamos nos tornando temente a Deus. Então, amado, quando se passa necessidade, quando se está em necessidade, a maioria das pessoas, o que faz? Simplesmente se humilha. Veja as nossas televisões, como nos últimos tempos se cristianizaram. Muitos louvores. Às vezes eu fico aqui ouvindo louvores em toda a vizinhança, começa a tocar louvor de manhã até à noite. Por quê? Porque parece que essa pandemia gerou um surto de medo e as pessoas estão com medo de perder a vida. E o que elas fazem? Olha, é melhor nós começar a adorar a Deus para afastar esse mal. E no meio da necessidade, no meio das crises, a maioria das pessoas se aproxima de Deus. Não é o caso de todos. Tem gente que está bem financeiramente, está bem economicamente, está bem familiarmente, mas sentiu a necessidade de Deus e o procurou. Mas, amado, as necessidades, elas nos aproximam de Deus. Por isso, o maior perigo, às vezes, da nossa vida, a Bíblia não proíbe ter riquezas, mas a Bíblia nos fala sobre o cuidado que as riquezas, o cuidado que devemos ter com as riquezas, o cuidado que nós devemos ter com o lugar que elas podem ocupar na nossa vida. O pastor Billy Graham dizia que não é errado ter riquezas, mas o errado é quando as riquezas nos têm. Então, amado, Paulo está dizendo: na pobreza eu sou o mesmo Paulo. E a outra lição que Paulo nos dá é que a sua força, ela vem do Senhor. A sua maior força, a sua maior energia, elas vinham do Senhor. Por isso, no verso 3 ele diz: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Você que está vendo essa live, não temas. Quem te fortalece é Deus. Quem fortalece a nossa nação é Deus. Quem está cuidando dos pastores, dos profetas, dos evangelistas, dos obreiros, dos apóstolos é Deus. Por isso Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus nos fortalece na fartura, Deus nos fortalece nas necessidades, porque Jesus falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, no meio de toda essa palavra aqui,
Paulo está querendo nos ensinar é que muitos estão satisfeitos simplesmente com a terra e estão felizes em viver sem o céu. É no meio dessa pandemia, no meio das crises, que nós precisamos aprender que a nossa alegria vai além da cura do coronavírus. A nossa alegria vai além do que nós temos na mesa. A nossa alegria vai além do que as pessoas pensam ao nosso respeito. Quando eu falo sobre satisfação em meio à crise, amado, a pior coisa que eu tenho visto na igreja, que eu sou pastor, e alguns lugares onde eu prego, eu tenho visto muitos crentes insatisfeitos, pessoas com o rosto triste. Uma vez um pastor estava no banco aí, estava atrás de uma mulher, e aquela mulher toda triste para baixo. O pastor chegou perto dessa mulher e disse: a senhora está passando mal, te vejo com o rosto triste. Ela foi dizer assim: não, é que eu sou crente. Amado, ser crente não significa ser insatisfeito. Ser crente não significa ser frustrado e triste. Você pode ser feliz solteiro, feliz casado. Paulo está nos ensinando que mesmo desempregados, nós podemos ter satisfação plena em Cristo Jesus. Por isso a nossa alegria não vem das coisas. Por isso a alegria bíblica, segundo Paulo aos Efésios, ele diz que é um fruto do Espírito Santo. Então todos aqueles que têm a presença de Deus nas suas vidas, eles precisam entender que Deus é que é a sua maior fonte de alegria, é a maior fonte de satisfação em meio à crise. Quantos crentes dizem: se eu fosse mundano, ia para aquela festa. Se eu fosse mundano, ia vestir aquele tuna. Se eu fosse mundano, ia ouvir aquela música. Se eu fosse mundano, poderia ter bebido aquela bebida alcoólica. E aí nós ficamos, parece que ser crente é ser coitado. Quando Paulo está dizendo que ele é um preso, mas está satisfeito. Ele está dizendo: eu aprendi a viver doente, aprendi a viver preso, mas eu não só aprendi, mas como eu estou feliz, irmão. Aprenda a andar a pé, mas com satisfação e alegria. Aprenda a andar de culpa-bata, mas com satisfação e alegria. Porque a nossa alegria, a nossa satisfação não deve depender das coisas, mas tem que estar arraigada, ligada, conectada na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar e abrir os nossos olhos ao ponto de que, mesmo estando confinados em casa, a nossa alegria não vai ser frustrada. Amado, essa quarentena, por mais que muitos estão dizendo aí está chato, amado, está chato, mas já aprendi mesmo durante esses dias. Eu tenho que ficar em casa. Como dizem, estão aí fora, já estão a dar algumas coisas que não são muito boas. Então, como é que eu estou em casa? Feliz, satisfeito, procuro fazer as coisas que me dão prazer, desde que não sejam pecado. Então, na tua casa, procure estar uma pessoa alegre, satisfeita. Paulo está preso, mas está dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos, sejam felizes no Senhor, em nome de Jesus Cristo. E para abençoar os irmãos de Filipe, aqueles que juntaram uma oferta e mandaram para o abnegado apóstolo Paulo, o que é que Paulo deixa como bênção e uma palavra profética para ele? Filipenses 4,19. No versículo 19, Paulo vai dizer assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu quero dizer para todos os mantenedores do projeto, eu quero dizer para todos os angolanos que pararam de fazer os seus trabalhos e negócio, estão servindo de alguma forma o país ou as famílias da nossa nação, que o nosso Deus, o Deus que é o Pai nosso e que também tem trazido o pão nosso, Ele, segundo as suas riquezas são de Deus, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo está dizendo: o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, segundo as suas muitas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quais necessidades, pastor Isaac? Necessidades espirituais, necessidades financeiras, necessidades físicas ou biológicas, necessidades sentimentais, emocionais, na nossa saúde. Onde houver uma necessidade,
Deus estará suprindo na sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os mantenedores desse projeto. Você que está dando, não temas, Deus vai lhe surpreender e vai suprir as tuas necessidades em glória por Cristo Jesus. Agora inclina o seu rosto, eu queria abençoar a tua vida. Quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco desde o começo dessa live, em nome de Jesus. Inclina o seu rosto, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pelo seu cuidado e pelo seu amor. Que o Senhor venha abençoar todas as famílias da nossa nação. Que o Senhor venha guardar aqueles que mesmo tendo pouco, conseguem repartir com aquele que nada tem. Porque é isso que nós aprendemos do Senhor, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E como Paulo disse, eu estou feliz por reviver a vossa lembrança. Nós temos visto famílias felizes quando recebem cesta básica, porque eles de alguma forma foram lembrados. Que o Senhor lembre-se daqueles que estão em necessidades. Que o Senhor lembre daqueles que estão partilhando do pão que eles têm com aqueles que têm necessidade. Oramos, ó Deus, pelo pastor Sadraque e a sua família. Oramos, ó Deus, por todos os outros pastores, psicólogos e membros desse projeto. Abençoa, Deus, a nossa nação. Oramos pelos políticos.